Será que você sabe por que os investimentos ESG performam melhor do que as ações das outras empresas? Fala pessoal, tudo bem? Sou Bernardo Pascovitch, fundador do IUB, maior buscador de investimentos do Brasil. O nosso propósito é que você possa sempre tomar as melhores decisões de investimento. Então, pensou em investimento? Pense em comparar e procurar pelo IUB. No vídeo de hoje vou falar sobre ESG, vou te explicar tudo sobre como funciona, como surgiu e principalmente qual que é a importância, como que você pode ganhar dinheiro com isso. Então vamos começar. ESG é uma sigla em inglês para Environmental, Social, Governance. E Environmental é meio ambiente em português, Social, social, aspectos sociais, aspectos sociais e Governance, aspectos de governança corporativa. Então, quando a gente pensa em ESG, você tem que pensar em investimentos que sejam socialmente responsáveis, preocupados com o meio ambiente e com compromissos de governança corporativa. Por que tanta gente está falando sobre ESG em 2020? De onde que surgiu isso, né? Por que será que agora que isso tudo apareceu? Bom, o ESG não é algo novo, tá? Não é algo que surgiu agora, é um conceito relativamente antigo, já existe há alguns anos, há algumas décadas. O que aconteceu nesse ano é que o Larry Fink, ele é CEO e fundador da BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo. Eles têm só 7 trilhões de dólares sob gestão. Isso dá quase 3 vezes o PIB brasileiro, tá? Só para você ter uma ideia. E o Larry Fink, na carta anual que ele faz para os cotistas, investidores, parceiros, ele diz que o ESG se tornou uma realidade e que a BlackRock vai, a partir de agora, começar a prestar muita atenção nos padrões ESG e vai começar a tirar empresas dos seus investimentos que não respeitem os critérios ESG. Então, se ele disse que a BlackRock vai começar a analisar esses critérios nos seus investimentos, todo mundo no mundo ouviu, prestou atenção e de alguma forma está se mexendo. Aqui no Brasil, a principal empresa a levantar essa bandeira e a fomentar os investimentos ESG é a XP Investimentos. Esse vídeo não é patrocinado, tá? Nem pela XP, nem pela BlackRock, por ninguém. Mas se bem que se o Larry Fink quiser patrocinar a gente, bem que estamos aceitando, pode ser interessante. Voltando aqui à seriedade. A XP tem sido uma grande defensora, o próprio Guilherme Benchimol já disse que os investimentos ESG são os investimentos do futuro e quem não prestar atenção nisso vai ficar para trás. Então estou trazendo esse assunto super atual, super importante, para você entender mais como eles funcionam. Em resumo, antes de partir para o próximo tópico, o ESG fala sobre investimentos em ações de empresas que têm essas práticas responsáveis de meio ambiente, sociais e de governança corporativa. O que são essas práticas, né? Então, alguns exemplos de práticas de meio ambiente, sociais e de governança corporativa. Estou com minha colinha aqui, vamos lá. O que são as práticas de meio ambiente? Vamos pensar numa empresa que tenha práticas e controles de emissões de poluentes, que tenha políticas de recuperação, de armazenamento e de descarte correto de resíduos, lógica reversa em muitos resíduos, consumo de água e energia responsável, utilização de energias renováveis, cumprimento de normas ambientais. Alguns exemplos. Se a gente pensar em uma empresa que não cumpra esses critérios, ou que talvez seja um ícone de que não cumpre as práticas ESG, umas usinas térmicas de carvão ou petroleiras, né? São alguns exemplos de empresas que normalmente possuem problemas. Não estou falando de Petrobras especificamente, tá? Pensando em petroleiras no mundo inteiro. Critérios de inclusão social ou critério social do ESG. Empresas que respeitem condições de trabalho adequadas, que se preocupem com segurança no trabalho, que se preocupem e criem políticas de respeito aos direitos das mulheres e que tenham preocupação em aumentar a proporção de mulheres, principalmente nos cargos mais altos da empresa, nos cargos executivos, respeito a leis trabalhistas, oferecimento de benefícios de educação, benefícios de saúde. Uma empresa que normalmente não é enquadrada dentro dos critérios ESG sociais, uma empresa de armas, por exemplo. Uma empresa de armas que muitas vezes não se preocupa ou não tem esses critérios sociais muito, enfim, imbuídos nas suas políticas, nas suas práticas, ou mesmo na sua visão de mundo, né? Do que o meu produto causa na sociedade, qual que é o bem, qual que é o benefício, como que eu, de alguma forma, contribuo para o desenvolvimento da sociedade humana ou da população internacional. E o terceiro ponto, práticas de governança corporativa. As empresas do ESG precisam ter muita transparência, precisam ter auditoria, muitas vezes um comitê fiscal,
precisam ter práticas anticorrupção, precisam ter um conselho de administração independente. Então não pode ter uma grande confusão entre diretoria, controladores e conselho de administração. É muito comum em empresas familiares, muitas vezes, a gente vê que os membros da diretoria são quase os mesmos membros da administração, que são os controladores. Ou seja, está tudo entre eles, está tudo entre a família controladora. Isso é ruim em termos de governança, em termos de transparência. Então o ESG ataca isso diretamente, tá? Vai direto nesse ponto. Resumindo de novo, um pouquinho mais tangível agora, talvez fique mais claro, que são empresas com essas preocupações de questões ambientais, questões sociais e questões de governança corporativa. Fala, pô, Bernardo, mas não é básico do básico que as empresas tenham essa preocupação ambiental, social, de governança? Pois é, deveria ser, mas não é o básico. Por isso que o ESG ganha cada vez mais preocupação, ganha cada vez mais atenção dos investidores por todo o mundo. E no Brasil também, tá? Isso também é uma tendência, como eu falei para vocês, a XP tem levantado muito essa bandeira. Um dado aqui interessante, que o Bank of America, um dos maiores bancos do mundo, estima que exista um mercado de 20 trilhões de dólares para investimentos sustentáveis. Isso é equivalente a quase 80% do market cap, né, da capitalização das empresas do S&P 500, o índice das 500 empresas mais negociadas ou maiores listadas nos Estados Unidos. Então, esse potencial de mercado sustentável ou ESG é gigantesco, assim, tem um mar de oportunidades, um mar de possibilidades e deve se fortalecer cada vez mais no Brasil e no mundo. Agora vem um ponto interessante, talvez seja um ponto mais interessante do vídeo, que é o seguinte, um questionamento que costuma aparecer muito quando a gente fala em ESG é: mas e o retorno do acionista, o retorno do investidor? Eu vou investir meu dinheiro em um fundo e esse fundo tem práticas ESG ou políticas ESG, então ele só vai investir em ações de empresas que tenham esses respeitos ambientais, sociais e de governança, mas eu vou abrir mão de retorno, né? Eu vou abrir mão de ganhar dinheiro por fazer um investimento ESG? Normalmente as pessoas acham que sim, que elas abrem mão, que elas perdem rentabilidade fazendo investimentos mais responsáveis, mais preocupados com os fatores ESG. É o senso comum, é o que todo mundo costuma achar. Mas, na prática, não é isso que acontece. Pelo contrário, os índices ESG e os índices de sustentabilidade têm mostrado que essas empresas oferecem um retorno maior do que a média do mercado. Quer ver só? Vou pegar aqui de novo a minha cola e vai aparecer aí na tela para você também, mas olha que interessante. Foi feito um estudo do índice MSCI, KLD 400 Social, é o índice mais importante, criado em 1991, que faz o acompanhamento de diversas empresas americanas no tocante às práticas e cumprimento do ESG. E olha que doido, entre 1991 e 2020, o índice Social, né, esse índice ESG, valorizou 1.050% no período, uma rentabilidade super alta. E o S&P 500, o índice mais importante do mercado financeiro internacional dos Estados Unidos, valorizou 837%. 837% o S&P, 1.050% o MSCI KLD 400 Social. Ou seja, nos Estados Unidos tem uma comprovação empírica super importante de como as ações das empresas com práticas ESG valorizam mais e trazem um retorno maior para o acionista. Pô, Bernardo, mas é Estados Unidos, no Brasil isso não acontece. Ah é? Será? Olha só, aqui no Brasil a gente tem um Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3. E olha que interessante, olha que muito interessante. Esse índice foi criado em novembro de 2005 e começou em dezembro de 2005. Desde dezembro de 2005 até hoje, né, até junho de 2020, são os últimos dados de junho e julho, ainda não foi atualizado, esse índice de sustentabilidade empresarial cresceu, valorizou 256,98%, quase 257% desde 2005, lembrando que pegou a grande crise financeira de 2008 e a crise do coronavírus de 2020. E quanto que Ibovespa valorizou no mesmo período? 197,82%. Então tem mais de quase 60 pontos percentuais a mais de valorização do índice de sustentabilidade empresarial da B3 versus o Ibovespa. Super emblemático enxergar que no Brasil, inclusive, tem um rendimento muito maior.
alguns exemplos de empresas que fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Olha só, Bradesco, AES Tietê, Itaú, Banco do Brasil, BRF, CEMIG, Cielo, EcoRodovias, Eletrobras, WEG, Movida, Natura e muitas outras. Vou deixar aqui embaixo do vídeo um link para você ir até a página da B3, que mostra as informações detalhadas sobre essas empresas que fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial. A pergunta que fica, de alguma forma, é por que essas empresas possuem um retorno maior do que a média das outras empresas? Por que as empresas que cumprem o ESG possuem esse grande retorno? E a explicação é interessante, não muito óbvia, mas interessante. As empresas que se preocupam com questões ambientais, com questões sociais, com questões de governança corporativa, tem menos risco na sua operação, tem menos processo trabalhista, tem menos processo administrativo, menos processo ambiental, menos processo governamental, menos problemas de governança, menos processos de acionistas. Então, quando as empresas cumprem os critérios ESG, elas se tornam menos arriscadas e mais rentáveis. E nada nos investimentos é mais importante do que identificar um bom investimento com baixo risco ou com risco menor do que outros do mesmo setor. Portanto, olho no ESG. Pensa em ESG quando você for investir num fundo de investimento que tem essas práticas, ou quando você for analisar ações para investir diretamente, ou enxergar novos índices, porque o ESG é uma grande tendência que ganhou muita força em 2020 e não parece voltar não. Parece ser realmente uma tendência do futuro que veio para ficar cada vez mais importante. Você já conhecia o ESG ou não? Comenta aqui embaixo, me conta e me fala se você gostou desse conceito, se foi importante para você conhecer mais sobre esse investimento. Espero que tenha gostado do vídeo, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado, tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu gravei com o Breda, da Alaska, sobre as queridinhas dele para o segundo semestre de 2020. Será que ele falou de ESG? Clica aí e vai assistir o vídeo.